Tudo que a gente vive nessa terra é para uma experiência, e você não vai desistir agora, depois de tantas coisas que você já enfrentou, para estar onde você está agora, onde Deus tem te colocado agora. Você não pode desistir, sabe? Há um tempo atrás, uma das primeiras mensagens que eu preguei foi uma mensagem chamada Cave 1 metro a mais. Você sabe que a maioria das pessoas que desistem, elas desistem exatamente quando estão próximas de alcançar um objetivo, de viver o extraordinário de Deus. A maioria das pessoas que desistem, elas desistem quando estão bem próximas de alcançar aquilo que Deus tem prometido, aquilo que Deus tem planejado, aquilo que já está reservado para a vida delas. E antes de eu entrar aqui, Deus estava me dando exatamente sobre isso, que Deus já te deu experiências, e essas experiências que Deus te deu, elas vieram para te fazer quem você é agora. E todas as experiências que Deus nos dá, está contribuindo com o plano e o propósito dele para a nossa vida. Você está vendo? Seja bem-vindo você que está chegando. Cris Matos, Adriana Barbosa, Maire, Lindy Butt. Eu não sei se eu falo o seu nome certo, Lindy, mas acho que é isso, né? E Deus estava pondo aqui muito forte no meu coração essa palavra, que tudo que você viveu é uma experiência. Até as coisas ruins. Nas coisas ruins também a gente aprende. Ela tá certo. Obrigado. Né? Até as coisas ruins que a gente vive, no momento certo, Deus vai. Ela, Sônia Matos. Aí eu vi que a Sônia não é Sônia. Na verdade, ó, minha avó falou, eu acho que a Sônia lá não, minha avó falou, a Sônia é a Soninha. Eu falei, eu acho, né? Depois descobriu que não, né? Mas tá tudo bem. Cida Guerrini, Lilian Priscila, glória a Deus. E tudo que a gente vive, então, é por uma experiência, sabe? Deus vai forjar o caráter dele dentro de nós. E Deus também vai nos habilitar para viver o que Deus já tem planejado para a nossa vida. Sabe, o que Deus estava me dando ontem é que não adianta, por exemplo, para que a gente quer ter boa saúde se não é para viver na vontade de Deus? Para que a gente quer ter alguma bênção se não é para estar na vontade de Deus? Sabe, se alguém quer ter alguma coisa boa, mas sabe, se não quer estar na vontade de Deus, quer andar conforme o mundo fala, isso vai ser só prejuízo, tanto prejuízo aqui na terra, mas principalmente prejuízo para a eternidade. Então, eu tenho falado, Deus, eu não quero só ter uma boa saúde, eu ter alguma bênção, só para, sabe, fazer o que me der na cabeça. Não, nós precisamos entender que nós estamos aqui nessa terra por um propósito maior. E até o seu trabalho, até tudo isso importa para Deus, tudo isso tem um plano de Deus. E Deus estava me falando sobre isso, de pessoas aqui que já passaram por várias experiências, e agora você está com um desejo de desistir, sabe? Um desejo de desistir. Olha lá, eu não sou sua prima, mas tomei posse, mas a palavra foi para você mesmo, né? A palavra foi para você, Sônia Matos, né? Olha aí. Então, tudo que você vive é para uma experiência. Eu lembro que com 8 anos de idade eu comecei a estudar música. E depois com 11 anos eu comecei a tocar na igreja, 11 anos de idade. E eu não queria cantar, mas nosso líder de louvor, às vezes ele aparece aqui, da época, ele falava assim, ó, faz uma segunda voz, faz um dueto aí, pra gente cantar e tal. E eu comecei a fazer um dueto. E muito tempo eu não queria cantar. E depois, com 15 anos mais ou menos, na verdade de pequenininho eu cantava na igreja, de pequenininho, mas passou um tempo que eu não queria mais. Depois com 15 ou 16 anos, por ali,
eu comecei a assumir a parte da adoração na igreja, né? E agora já estou com 30 e poucos anos, 36, né? Estou com 36 agora e vejo que isso foi um propósito de Deus, né? Nós começamos com louvor, adoração, e depois Deus começou a colocar o profético sem eu perceber, né? E já temos uns 8 anos fluindo dessa maneira que o Senhor tem nos colocado para dentro dessa forma de adoração e louvor. E eu vejo que tudo foi uma experiência. Com meus 11 anos de idade também, Maísa Matos, é só Matos aqui, mas eu descobri, o meu avô, todo mundo que era Matos, ele achava que era parente dele, né? Então, eu sei, então eu estou aprendendo aqui, que nem todo mundo que é Matos é parente, né? Mas glória a Deus, nós somos da família de Deus, então a gente, de certa forma, é parente, sim. Olha lá, e o que aconteceu? Eu mandei uma carta para Deus, a Cris Matos lembra, mandei uma carta para Deus, mandei uma carta para Deus. Ela chegou com a solução, né? Foi no nome de Jesus, tá? Acho que eu errei a letra aí, mas tá bom. E tudo é uma experiência. Com 11 anos de idade eu comecei também a fazer programa de rádio. Depois, uns poucos anos para frente, eu tinha 14, 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar em uma rádio e fiquei 3 anos e meio. E as pessoas achavam que eu tinha mais idade. Fiquei 3 anos e meio nessa rádio e eu com pouca idade, 15 anos para 16 anos, tive a oportunidade de apresentar até shows de bandas conhecidas, banda cristã, na época muito conhecida, né? E o que aconteceu? Tudo isso é por uma experiência que Deus está nos preparando para algo, sabe? E Deus estava falando comigo sobre isso. As experiências que a gente vive, mas não só a experiência de fazer, mas também as experiências que Deus forja o nosso caráter, que Deus nos prepara por dentro, para viver o extraordinário. Por exemplo, às vezes a gente fica irritado com coisas, ou às vezes tem coisas que nos incomodam, sabe? Que são até coisas legítimas, são coisas certas, mas você não pode errar, sabe? Você não pode errar, mesmo estando certo, você tem que tomar cuidado de não errar. Você está vendo? Como que é isso? Às vezes a gente está certo, mas uma forma de lidar, querendo fazer uma justiça própria, uma justiça com as próprias mãos, essa não é a maneira correta. E Deus estava falando, por que eu estou falando isso? Porque Deus falou comigo 2 coisas aqui, para você que está nessa oração. Primeiro, você tem que valorizar as experiências que você já teve, até as experiências ruins, e não desistir e não abrir mão do que Deus já te deu. Porque Deus está falando comigo assim, tem pessoas que entraram nessa oração pressionadas a desistir, mas no momento da pressão, Deus ele está produzindo em você um caráter aprovado. Ele está produzindo em você o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. E sabe, esse fruto, muitas vezes, ele é gerado não em momentos bons, não. Esse fruto, ele vem para fora, ele vai ser gerado em momentos, muitas vezes, de pressão. Olha o que diz aqui, Gálatas capítulo 5. Eu ia falar outra palavra, Deus mudou aqui, então eu creio que é algo de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E Deus estava me dizendo, Deus acabou de falar aqui comigo, sobre dois frutos aqui que Deus está gerando na sua vida e você talvez não percebeu, que é a mansidão e o domínio próprio. Então, tinha gente aqui que ficava irritado facilmente, ou até situações mesmo de pressão que teria que ficar irritado, mas o Espírito Santo está gerando o fruto do Espírito em você. Na verdade, o correto não são os frutos do Espírito. O correto é o fruto do Espírito. É como se fosse uma laranja de 9 gomos. Você está vendo? Então, o fruto já está aí. Agora, eu vi o Senhor dizendo, especialmente sobre o domínio próprio. Sabe? Você pode dominar o que você vai falar.
Você tem discernimento para isso. Você pode dominar a sua reação. Você está vendo? Você pode dominar a sua reação. Então eu vi o Senhor dizendo assim, sobre uma estabilidade emocional para pessoas que estão passando tempos de pressão. E Deus estava me dizendo aqui, antes de eu entrar, que as experiências que você já teve, você tem que valorizar. E o preço que você já pagou para estar onde você está agora, sabe? Para chegar até esse momento da sua vida. Essa experiência precisa ser valorizada. E você não pode desistir agora. Você está vendo? E Deus vai sustentar a sua vida a partir dessa oração. Você não vai desistir de coisas que Deus colocou na sua mão. Deus me colocou aqui para orar por você. Deus colocou aqui para orarmos juntos aqui, apresentarmos as causas diante dele. E eu vi o Senhor dizendo aqui, pessoas que estão passando por momentos de pressão, ou que talvez nesse dia você vai passar situações de pressão, mas Deus, Ele está com você e você vai exercer o domínio próprio. Ah, mas e se eu errar, não conseguir, se eu estourar? Eu estourei. Tem gente que vai falar para mim, eu estourei, e agora? Eu falei, e agora? Aprende com isso, né? E a próxima vez, eu creio que você já vai estar mais preparado para agir com mais sabedoria, né? Com mais sabedoria. A gente aprende também até nas experiências ruins. E olha o que diz aqui Romanos capítulo 5, eu sei que eu já falei isso na madrugada, esse versículo, mas Deus está me dando esses versículos aqui. E eu creio que vai ser especial. Olha lá. Nós temos que entender que nós estamos na terra por um propósito maior de Deus, né? E aqui fala da justificação pela fé e depois fala assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Você está vendo? O caráter aprovado, esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Sabe? Enquanto nós estamos nessa breve passagem aqui na Terra, sabe? Nós não estamos livres de momentos de pressão. Mas ao mesmo tempo, Deus nos deu o poder, Deus nos deu a graça de poder ser trabalhado por dentro. E Deus está me falando sobre, eu vi a palavra estabilidade. Deus está trabalhando você na sua estabilidade. Dentro de pouco tempo, até as pessoas vão olhar para você e vão perceber que você está diferente. Porque essa oração agora, Deus está trabalhando no seu interior. Deus está fortalecendo o seu interior. Você sabia que nós temos órgãos físicos? Nós temos órgãos físicos que eles estão diretamente ligados às nossas emoções. Nós temos órgãos físicos que eles influenciam a maneira que até a maneira que a gente sente, sabe? E eu vi o Senhor dizendo que Ele está tocando os seus rins. Eu vi o Senhor dizendo que Ele está tocando o seu coração, que Ele está te fortalecendo por dentro. Ele está te fortalecendo por dentro. Ele está te fortalecendo por dentro agora. E Ele está te dando essa estabilidade. Ele está te dando essa estabilidade emocional. E Ele está te falando, honre o que Deus tem colocado na sua mão. E não abra mão do que Deus tem te dado. Sabe, dentro de momentos de pressão, situações de pressão, Deus, Ele vai te fortalecer para você não desistir. Sabe, reconheça Deus em todos os seus caminhos, valoriza a sua história, valoriza aquela caminhada que você já teve. Sabe, às vezes você errou, às vezes nós erramos, mas nós precisamos entender que Deus tem uma história conosco, que Deus tem um trajeto. É um trajeto, é uma jornada. Nós temos uma jornada com Deus. E você não pode abrir mão, você não pode desistir do que Deus te deu e desvalorizar a trajetória, desvalorizar a sua história com Deus. Você está vendo? Não desvaloriza a sua história com Deus. Não desvaloriza o trajeto. Eu vi assim alguém aqui que você está passando por um caminho difícil. Você está passando por um caminho difícil. Mas Deus está falando, vai ter uma recompensa, sabe? E Deus não só recompensa para eternidade ou para coisas
futuras, principalmente ele recompensa para a eternidade. Mas eu vi o Senhor dizendo sobre recompensas do lugar que você está, do seu lugar de trabalho, ou da igreja que você faz parte, ou de algo que você está querendo desistir. Deus está falando, persevera, persevera, porque vai ter uma recompensa nesse lugar. Persevera. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Deus está falando com alguém. Persevera, porque vai ter uma recompensa nesse lugar. Esses dias alguém veio pedir oração para mim, e agora Deus está com mistério comigo, me mostrando logo de empresa, logo de negócio, e Deus me mostrou um logo, né? Esses dias eu falei, eu via como se fosse assim, um logo e tal letra, né? E a pessoa já entendeu, falou, já sei, sabe o que é esse logo que você viu? Eu falei, o quê? Eu falei, esse é o lugar que eu trabalho. Aí o outro me pediu oração, eu falei, eu vi uma cor tal. Essa cor tal é o lugar que eu estava querendo trabalhar. Eu falei, eu senti, eu creio que Deus não quer que você vá para aquele lugar. Agora, outra vez Deus falou, é esse lugar que você deve ficar. Agora, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas às vezes querem assim, não quer consultar Deus, não quer saber a vontade de Deus e quer sair desistindo, sabe? Se a sua vida está nas mãos de Deus, você não tem o direito nem de desistir. Porque se às vezes você desiste, você vai perder algo que Deus tem para você, algo que Deus te deu. Você está vendo? Algo que Deus te deu. Você não pode desistir de algo que Deus te deu. Você está vendo isso? Eu vou pegar aqui os comentários. Você não pode desistir de algo que Deus te deu. E você não vai desistir. Você não vai desistir. Sobre casamento. Eu recebi umas perguntas sobre casamento. Eu estou recebendo muita pergunta, na verdade, sobre isso aí. Agora, eu sei que essa coisa é um desafio, né? Mas uma pessoa, tem até pessoas assim que não eram para fazer isso, que fazem. Fala assim, não está dando certo, para com isso aí, parte para outra. Isso aí, para mim, isso é uma coisa muito estranha. Isso, para mim, eu creio que não é bem assim que Deus quer que a gente que venha agir. Se você está com problema no casamento, primeira coisa, você vai orar, você vai jejuar, você tem que batalhar pela restauração do seu casamento, né? Existem casos e casos, sei que quando envolve relacionamento, a coisa às vezes é mais complexa do que a gente pode imaginar. Mas ao mesmo tempo, você tem que fazer o simples, porque Deus vai fazer o sobrenatural. Não desista do seu casamento. Passou o comentário aqui, Deus pegou aqui, Não desista do seu casamento. Coloca isso em oração e veja qual é a vontade de Deus. Eu já ouvi falar, eu ouvi falar até pastor que fala assim, seu casamento tá assim, parte para outra, para com o que é isso? Sabe, isso não tá, acho que não tá muito certo isso não. Primeira coisa, você vai orar sobre isso. Como eu falei, tem coisa que é complexa, tem mais informações do que, né, que a gente possa imaginar, mas coloca sempre em oração para ver qual é a vontade de Deus, porque sua vida está nas mãos de Deus. Então, tem gente que acha assim, por exemplo, tem gente que acha minha vida profissional não importa para Deus. Lógico que importa. Sua vida está nas mãos de Deus. E Deus está querendo te guiar. A Bíblia fala que Ele tem um plano bom de te fazer prosperar, de não causar dano. Você está vendo? De fazer prosperar e não causar dano. E olha o que Deus está me dando aqui. Tem alguém aqui que você estava querendo comprar uma sandália, um chinelo diferente. Você está querendo comprar uma sandália, um chinelo diferente. Sabe aquele chinelo meio trabalhado assim nas alças? E esses dias te entristeceu porque você não conseguiu comprar nenhum chinelo ou uma sandália que você queria ir. Sabe? Mas eu quero orar. Eu quero orar pela prosperidade na sua vida. Por portas abertas. Você sabe que tem pessoas que elas querem trabalhar, mas elas não conseguem. E tem pessoas que querem fazer algo, mas elas não têm sabedoria de Deus para fazer. 4 formas, nós vamos orar, 4 formas que Deus usa para prosperar uma pessoa. A primeira, Deus dá força para a pessoa trabalhar. Sabe? Deus dá força para a pessoa trabalhar. Uma outra forma que Deus usa para prosperar, Deus te dá uma sabedoria, ou Deus te dá uma estratégia, ou Deus abre uma porta. Deus abre uma porta de trabalho para você, que às vezes você não está esperando. A terceira forma é Deus te conectar com pessoas. Deus te conectar. Se tem que forçar muita porta, eu acho que já está meio estranho. Você vai lá,
Você vai fazer a sua parte, às vezes você vai ter que entregar um currículo, conversar e deixar nas mãos de Deus. Agora, a quarta forma de Deus, não necessariamente nessa ordem, a quarta forma de Deus prosperar uma pessoa é Deus, no ato soberano dele, fazer um milagre. Você está vendo? Eu já vi gente ganhar casa, eu já vi gente ter a conta bancária visitada. Uma vez Deus me deu uma palavra que eu fui pregar, milagres que Jesus fez no Mar da Galileia. Através daquela palavra, só até onde a gente contou, mais de 9 ou 10 pessoas, Deus fez aparecer dinheiro na conta bancária. Eu sei que isso às vezes choca, mas os testemunhos estão aí. As pessoas, se você vir aqui na nossa igreja, você vai ver as pessoas contando testemunho. E tá lá no histórico, mas não, tem conta que não apareceu nem o nome da pessoa que foi. Mas não se apegue tanto a essa quarta forma. Deixa Deus ser soberano na sua vida. O que acontece é que eu vi o Senhor dizendo aqui que tem pessoas que aqui não tem, sabe, estão precisando de uma força física e uma força emocional até para trabalhar mesmo, ou até para auxiliar o seu esposo. Sabe por quê? Você precisa ter uma estabilidade até para ajudar o seu esposo. A mulher, se você for pegar no original, quando a mulher é criada, a palavra original para esposa ali é para opositora idônea. Então a mulher, ela vem aqui, às vezes ela vem confrontando, falando alguma coisa, que essa é a função mesmo que Deus criou a mulher. Às vezes até parece que vai incomodar, mas a mulher está com uma opositora idônea. Quer dizer, não é que ela está se opondo de uma maneira negativa. Ela está levando ao marido a uma reflexão, e às vezes o marido tem uma dificuldade maior de enxergar uma oportunidade, ou de querer fazer algo diferente, e a mulher já vem, vamos analisar bem isso aqui, né? Tem mulher que é mais pé no chão, mas mesmo assim a mulher tem um discernimento, tem uma sensibilidade às vezes maior, né? Então, talvez a maneira que Deus quer usar para prosperar a sua casa é através até de uma sabedoria, ou através de algo que Deus vai te dar. Talvez Deus pode te dar algo, uma ideia mesmo que vem dentro de você. Às vezes Deus pode te dar um sonho, uma visão de algo que é para você ou para o seu esposo, ou para abençoar até a sua casa. Você está vendo? Então, 4 formas que Deus usa para prosperar. Não ia falar isso, mas se Deus está dando aqui, eu vou falar. Porque eu via pessoas aqui que estão frustradas, até querendo comprar um chinelo e você não está podendo. Querendo comprar uma sandália e você não está podendo, né? Deus faz milagre. Deus pode usar alguém para dar um presente para você? Pode. Mas muitas vezes também ele vai querer dar força para você trabalhar, outras vezes ele vai dar sabedoria para você, ou vai dar uma estratégia específica, ou vai te conectar com alguma pessoa, ou vai fazer o ato soberano, vai fazer o milagre aparecer, sabe? Então, vamos orar. O que então nós estamos falando nessa oração, na verdade? Fechando parênteses aí agora, né? Você teve um histórico para chegar até onde você chegou. Então você não pode abrir mão do que Deus te deu. Você está vendo? Você está ouvindo? Quem está ouvindo? Escreve aí. Eu não vou abrir mão do que Deus me deu. Eu queria ver cada um aqui escrevendo. Eu não vou abrir mão do que Deus me deu. E coloca aí seu pedido de oração. Coloque seu pedido de oração aí. Nós vamos orar. Sabe? As experiências que você já viveu, elas estão contribuindo, elas te prepararam para o lugar que você está agora. Para onde Deus te colocou. E Deus está te fortalecendo no seu interior. Eu declaro a estabilidade de Deus na sua vida. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora. Eu peço que o Senhor ajude a cada um aqui. Pai, não deixa ninguém desistir, não deixa ninguém parar, não deixa ninguém abrir mão do que o Senhor tem dado. Não deixa abrir mão de algum dom espiritual, não deixa abrir mão de uma posição que o Senhor levou pessoas aqui. Não deixa abrir mão do trabalho, não deixa abrir mão de coisas que o Senhor também confiou nas mãos dele, nas mãos dela. Não deixa abrir mão do casamento, mas, Pai, que o Senhor venha direcionar em tudo. Pai, eu peço agora uma graça especial, uma unção especial sobre a vida de cada um que está aqui. Pai, não deixa ninguém abrir mão de coisas que já lutaram por muito tempo. Não deixa abrir mão de alta posição que o Senhor tem colocado pessoas aqui. Não deixa abrir mão, mas nós dependemos do Senhor. Pai, nos ajuda a entender a dependência. Pai, fortalece cada um aqui no interior.
Pai, vem com uma força interior. Pai, ajuda, Pai, nas questões emocionais, nas habilidades de liderança. Eu peço, Senhor, venha de uma maneira especial agora, Pai, liberar uma unção especial, uma unção de capacitação para fazer o trabalho, para fazer aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um que está aqui. Pai, eu peço, Senhor, venha agora de uma maneira especial e capacita, fortalece a cada um que está aqui. A tua palavra nos diz que quando nós passamos tribulações, nós sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. Pai, ajuda cada um aqui a exercer o domínio próprio. Ajuda cada um aqui a ter uma sabedoria do céu. Pai, eu peço que o Senhor venha liberar agora espírito de sabedoria e revelação. Espírito de sabedoria e revelação agora sobre cada um que está aqui. Pai, aumenta o discernimento. Aumenta o nosso discernimento espiritual. Pai, aumenta o discernimento espiritual agora de cada um que está aqui agora ouvindo e recebendo essa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha agora fortalecer também fisicamente. Fortaleça também fisicamente a cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vi o Senhor dizendo de pessoas aqui que estão em um momento de pressão. Em um momento de pressão. E talvez essa pressão também seja muito interna, né? Porque quando a gente está bem, as pressões externas, sabe, elas não podem nos afetar, né? Mas eu sei que realmente é desafio, mas eu vi o Senhor dizendo assim, ó, você já teve experiências suficientes. E eu vi alguém aqui que não se sentindo capaz. Deus falava comigo assim, ó, pessoas aqui que não estão se sentindo capazes. Mas Deus está falando, se Ele te colocou nessa posição, é porque Ele tem te capacitado. E também já existem habilidades na sua vida que talvez nem você esteja percebendo, mas Deus está falando com você, que você tem habilidades que nem você está reconhecendo. Tem pessoas ao seu redor que veem melhor que você. Tem pessoas que veem, ó, Deus te preparou para esse lugar. Deus te preparou para essa função e talvez você não esteja vendo. Então Deus está falando com você. Não desista, sabe? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já tive experiências de estar com grandes homens de Deus. Pessoas que são... Eu tive a experiência de estar com alguém que ele é um dos gigantes do Evangelho, né? Ah, mas existe isso. Deus levou ele a essa posição. E eu pude perceber, até a gente conversando, ele falou que muitas vezes quando ele subia para pregar até, ele falava, meu Deus, né? Olhava assim, ó, 5, 10 mil pessoas na frente dele, às vezes 15 mil pessoas, ele falava, peraí, sabe? Vinha uma certa pressão, mas ele foi dependendo de Deus, e Deus foi capacitando. E quando você via ele pregando, você nem imaginava, mas ele falou, ó, quando eu estava lá para subir, eu estava me sentindo incapaz. Quando eu estava lá para subir, eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Mas, sabe, no momento de fraqueza em que Deus aperfeiçoa o poder dele. É o momento em que você reconhece que em você mesmo você não pode, que vai vir uma capacitação de Deus. Deus não vai te deixar incapacitado ou incapacitada, não. Deus não vai te deixar fraco nem fraca, não. Ele vai vir e a força dele, é o poder dele que vai te capacitar, é a habilidade dele. Você é capacitado por quê? Você é capacitada por quê? Porque Deus está com você, porque Deus tem liberado uma graça sobre a sua vida e você não vai desistir. Você está vendo? Você vai seguir em frente e haverá bom fruto. Eu vi o Senhor dizendo, haverá bom fruto e não será frustrada a sua esperança. Ó, esse versículo é para você, pesquisa lá. Haverá bom fruto e não será frustrada a sua esperança. Eu vi o Senhor dizendo aqui, ó, que alguém nesses próximos dias vai ter reconhecimento, e é um reconhecimento, ó, por escrito.
É um reconhecimento por escrito, é um reconhecimento oficial. Não desista agora. Tem um reconhecimento oficial de Deus para você e o mundo espiritual já percebeu. Então o que ele está acontecendo? Ele está, de certa forma, aumentando a pressão para você não receber esse reconhecimento por escrito. Eu via um diploma, eu via um reconhecimento por escrito, um documento e um reconhecimento por escrito. Você está vendo isso? Alguém aí vai ter um reconhecimento por escrito. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho uma impressão aqui de quem é, mas eu não vou falar por sabedoria que Deus está me apontando aqui. Mas você já sabe aí que o Espírito Santo está te tocando de uma maneira especial. É um reconhecimento por escrito. Você vê? É um reconhecimento por escrito. Eu vi o Senhor dizendo de um esposo aqui que há 2 dias atrás, Neuza Helena, seja bem-vinda. Maísa Matos, já falei, né? Maísa, a nova que chegou agora, Neuza Helena, né? Eu vi o Senhor dizendo aqui, há 2 dias atrás, tem um esposo aí, um esposo dentro da casa. Escuta bem, há 2 dias atrás, o esposo dentro da casa teve um desentendimento grande, na verdade, sabe? Que até abalou as estruturas do seu casamento. Mas Deus está te falando, ó, você já teve experiências e você sabe que o correto é sempre orar e não tomar decisão precipitada. Então, não abra a mão do que Deus te deu e vocês juntos orem e busquem por uma solução de Deus, sabe? Uma palavra de Deus, ou quando a presença de Deus se manifesta, as coisas são resolvidas. Você está vendo? Então você já tem um histórico. Deus já tem te abençoado. E não fica pondo fantasia na sua cabeça, não. Está repreendido, destruído em nome de Jesus. Se Deus te pôs casado com alguém, você tem que considerar primeiro que Deus vai restaurar seu relacionamento. Existem casos e casos, mas é alguém aqui que em 2 dias atrás teve um grande desentendimento e abalou as estruturas do seu casamento. Até coisas que já não importam mais quiseram vir à tona. E Deus está falando, está caindo por terra agora. Todo mal está perdendo as forças agora, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua casa, seu casamento, em nome de Jesus, e declaro uma graça especial. Declaro o reino de Deus sobre a sua casa. Declaro a paz de Deus sobre a sua casa. A partir de hoje, você vai perceber uma presença de Deus. Você vai perceber uma presença de Deus diferente dentro da sua casa. E você também que está com problema aí no casamento, eu declaro a presença de Deus, eu declaro a solução. Eu declaro uma semana de soluções divinas sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. V. Pires, glória a Deus. É isso, gente. Se você está chegando agora, Deus vai te pegar numa surpresa aqui. Ó, pega a oração do começo. Tá? Pega a oração do começo. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor fortaleça agora. O Senhor fortaleça cada um que está aqui de uma maneira especial. Pai, libera forças espirituais, emocionais, físicas, em nome de Jesus. Gente, eu tenho que ser obediente aqui, eu vou ser obediente e eu vou declarar o Salmo 91. Por quê? Uma vez Deus confirmou que eu deveria declarar aqui e eu quase passei agora sem declarar aqui o Salmo 91 e eu não posso fazer isso. Eu vou declarar o Salmo 91 e nós vamos agradecer. E Deus já está trabalhando em cada pedido de oração aqui. Ó, você está vendo? A live 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Neuza, estamos sempre aqui. E vamos declarar aqui então o Salmo 91 e vamos agradecer. Deus está trabalhando em cada pedido de oração aqui, sabe? Mesmo se você não... Às vezes eu falo, se é algo muito específico, não escreve, né? Deus está vendo cada pedido de oração aqui. Só de você estar aqui nessa oração, Deus já está trabalhando em seu favor. Você está vendo? Olha lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Olha o que Deus está me dando aqui, ó. Você vai ficar com a opinião de Deus ou com a opinião dos homens? Olha lá. Você vai ficar com o que Deus te falou ou você vai ficar com o que alguma pessoa está falando? Nós respeitamos as pessoas, nós amamos as pessoas, mas você tem que discernir. Você tem que discernir o que Deus já falou na sua vida, o que Deus já te perdoou, ou o que Deus já falou sobre você, sabe? Às vezes Deus fala uma coisa com a gente e a gente fica dando ouvido ao que estão falando. Às vezes Deus fala: você é minha escolhida, você é minha profetisa, olha lá, você é, sabe, minha filha amada. Deus fala alguma coisa com você. Aí as pessoas falam outra coisa. Aí você fala: não, eu vou ficar com o que Deus falou. Você está vendo? Então fica com o que Deus tem te falado. Eu vi o Senhor dizendo sobre isso. Deus já te deu palavras. E o Espírito Santo agora vai fazer você lembrar. O Espírito Santo vai fazer você lembrar de palavras que já foram declaradas na sua vida. Você está vendo? E você fica com o que Deus falou. Fica com o que Deus falou. Sabe, tem momentos que Deus fala com a gente e depois as situações vão acontecendo e você começa até a duvidar do que Deus falou. Está repreendido, destruído em nome de Jesus. Isso aí é uma incredulidade. Olha lá, já lembrei, glória a Deus. Então o que você faz? Fica com o que Deus tem te falado. Fica com o que Deus falou. Né? Tem momentos também que às vezes a pessoa está querendo ir só pela sua cabeça. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas eu sinto aqui pessoas que Deus já tem te falado algo. E outras pessoas, ou até batalhas na sua mente, estão dizendo o contrário do que Deus falou. Você está vendo? Então, você precisa discernir. Agora, escuta bem. Deus nunca vai querer te dar uma palavra para te jogar para baixo e acabar de matar. Não. Não. Agora, é diferente quando a pessoa está em recorrente desobediência, que é um coração obstinado. O que é um coração obstinado que a Bíblia diz? É um coração obstinado. Ele sabe que está no erro e não quer fazer nada para mudar. Já recebeu a palavra, Deus está falando: ó, muda que senão vai dar ruim para você. E a pessoa está em desobediência. Está em desobediência recorrente. Sabe que está errado, sabe que está pecando e continua naquela coisa ruim. Aí é diferente. Aí Deus pode vir com a palavra dura mesmo, ou Deus pode, sabe, agir de outra forma com a pessoa. Mas eu creio que não é o seu caso aqui. Creio que até quando você fez alguma coisa errada, você já colocou diante de Deus e Deus nem se lembra mais do que passou. E eu vi o Senhor dizendo: fica com o que Deus te falou. Sabe? A religião não entende as coisas espirituais, porque a religião, ela vê mais outras coisas do que o relacionamento, né? Mas quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, sabe? Tem momentos que você vai achar que Deus vai vir querer fulminar você. Mas você vê que, na verdade, Deus está te encorajando a ser cada dia aperfeiçoado, ser cada dia, sabe, transformado por Deus para viver aquilo que Ele já tem planejado para a sua vida. Você está vendo? Então fica com o que Deus te falou, fica com o que Deus tem
liberado na sua vida. Você está vendo? Gente, estamos sempre aqui. Quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Você pode adquirir o nosso livro através do WhatsApp 199-9588-3146. Nós estamos enviando os livros, sabe, de que adquiriu a semana passada. E se algum problema deu que você não recebeu ainda, eu já recebi alguma mensagem aqui, nós vamos ver o que aconteceu, né? Se já era para ter recebido, né? Normalmente leva no máximo, quem mora muito longe, até acho que 14 dias está dando, mas infelizmente não é com a gente isso. Mas quem mora aqui no estado de São Paulo, normalmente pode ser de 1 a 3 dias, né? É isso então, gente. Adquire nosso livro, creio que vai ser especial. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link do nosso grupo no canal. O link do nosso grupo no canal para uma outra forma também da gente se comunicar. Eu vou responder as mensagens hoje. Eu sei que alguns de vocês mandaram mensagem. Eu não pude ainda responder. Nós tivemos algumas coisas na igreja e algumas visitas e outras coisas, e eu não pude ainda, né, responder, mas eu vou responder cada mensagem que vocês estão enviando, e é muito especial. Gosto muito, né, de poder servir, de poder também ter essa comunicação. Tá vendo? Eu vou responder. Tá bom? Gente, é isso. Até o nosso próximo encontro. Até lá.